Caramelo pensou que o Pituzinho era seu filho. O motivo vai partir seu coração. No coração de uma vila tranquila do interior, onde os sinos da igreja marcam o ritmo dos dias e todos se conhecem pelo nome, algo completamente inesperado acontece. Uma cena simples, mas que muda tudo. Um cão caramelo, velho conhecido da comunidade, encontra um filhote de pitbull parado diante dele, olhando fixamente como se tivesse acabado de reencontrar alguém que esperava há muito tempo. O filhote não diz nada, mas deita aos seus pés como quem reconhece o próprio pai. A partir desse momento, a história dos dois começa a tocar cada canto da vila, e vai tocar o seu coração também. Mas calma, porque o que parece ser um laço de sangue pode esconder algo ainda mais profundo. Antes de seguir com essa história emocionante, curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Agora, vamos voltar para aquele coreto onde tudo começou. A manhã amanheceu abafada naquela vila do interior, como tantas outras que Caramelo já havia vivido. O sino da igreja tocava pontualmente às 6, ecoando por entre as árvores da praça principal, misturando-se ao cheiro de pão fresco da padaria da Dona Irene. O movimento começava devagar. Os primeiros fregueses atravessavam a praça com passos lentos, trocando acenos e cochichos. Mas naquele dia, algo quebrava a rotina. Caramelo, o famoso vira-lata Caramelo da vila, estava parado bem no centro da praça, rente ao coreto. Com os olhos fixos e orelhas levantadas, ele observava uma pequena sombra se aproximar. Era um filhote de pitbull, com olhos grandes e vivos, que caminhava em sua direção com a confiança de quem já conhecia o caminho. Ninguém sabia de onde o filhote tinha vindo. Não havia carro estacionado por perto, ninguém com coleira, nem mesmo sinal de que alguém o estivesse procurando. Ele simplesmente apareceu, com um focinho sujo de terra, o pelo levemente úmido e um olhar que parecia reconhecer Caramelo. O filhote parou a 1 metro de distância. Caramelo rosnou baixinho, sem agressividade, mas com cuidado de quem não estava pronto para confiar. O filhote não recuou. Ao contrário, abanou o rabo, deu 3 passos e deitou-se ao lado das patas do Caramelo como se aquele fosse o seu lugar. Caramelo não soube como reagir. Aquela aproximação era estranha. Ele, que era acostumado a viver solto pela vila, dormindo às vezes na frente da padaria, às vezes sob o banco do ponto de ônibus, nunca teve laços com ninguém desde que foi deixado ali anos atrás. Crianças o adoravam, adultos o respeitavam, mas ninguém nunca o adotou de fato. Ele era de todos e de ninguém. Mas aquele filhote parecia olhar para ele com algo diferente. Familiar. Dona Irene saiu da padaria e enxugou as mãos no avental florido. Observou a cena com um sorriso curioso. Ué, Caramelo, arrumou companhia? Caramelo apenas olhou de lado, desconfiado. Mas o filhote, ao ouvir a voz da senhora, correu até ela com animação. Dona Irene se abaixou e passou a mão sobre a cabeça do pequeno pitbull, percebendo a sujeira e a leve tremedeira nas patas traseiras. Esse bichinho tá com frio. Aposto que dormiu na rua. Ela olhou para Caramelo com carinho. Será que é teu filho, Caramelo? Ao ouvir isso, Caramelo congelou. Claro que não era. Ele não tinha filhos. Nunca tivera. Pelo menos era o que acreditava. Mas havia algo naquele filhote. O cheiro. Não era igual ao dele, mas tinha uma nota, uma lembrança que ele não conseguia decifrar. Era como um aroma perdido no tempo, daqueles que fazem a gente lembrar de alguma coisa sem saber exatamente o que. Naquela noite, a chuva caiu forte sobre a vila. Trovões quebravam o silêncio e os pingos batiam nas telhas com violência. A praça ficou vazia, e Caramelo procurou abrigo no mesmo lugar de sempre, sob o coreto, onde a madeira ainda resistia às goteiras. Foi lá que ele encontrou o filhote encolhido, tremendo, completamente molhado. Ele poderia ter virado as costas. Poderia ter rosnado, como fizera tantas outras vezes. Mas algo fez parar. O filhote olhou para ele com olhos suplicantes. Caramelo suspirou. Deitou-se ao lado dele, pela primeira vez, deixou que se encostasse em seu corpo. O calor dos dois misturado ao barulho da chuva criou uma paz inesperada. No dia seguinte, a vila acordou com a cena dos dois dormindo lado a lado. As crianças pararam para tirar fotos. Os adultos sorriam e cochichavam como se vissem um milagre. O burburinho começou. Será que é filho do Caramelo? Esse filhote não chegou aqui por acaso. Olha o jeito como ele segue o Caramelo, igual filhote mesmo.
E o filhote seguia. Aonde Caramelo ia, ele ia atrás. Iam juntos à padaria, ao mercado, até o portão da escola, onde os alunos já os esperavam com restos de lanche e água fresca. Dona Silvia, a idosa que há anos cuidava dos animais abandonados da vila, começou a prestar atenção naquela dupla. Esse pituzinho me é familiar, murmurava, passando os dedos pelos registros antigos que guardava num caderno surrado. Ela lembrava de uma ninhada de pitus resgatada há alguns anos. A mãe estava muito doente e os filhotes foram separados. Alguns foram adotados. Outros desapareceram. Um deles, especialmente, tinha um comportamento curioso. Não saía de perto de um cachorro de rua mais velho que vivia ali por perto. Mas ela não conseguia lembrar os detalhes. O tempo havia embaralhado as datas, os nomes, as faces. Enquanto isso, Caramelo se dividia. Parte dele gostava da companhia. Sentia-se útil, protetor, quase pai. Mas outra parte resistia. Tinha medo de se apegar demais. Ele sabia que os laços podiam machucar. Já fora abandonado uma vez. Não queria passar por aquilo de novo, e agora, com o filhote, sentia que algo dentro dele podia se partir de novo se aquilo não fosse real. O que ele não sabia era que o filhote também carregava marcas. Ele havia crescido em lares temporários, nunca ficando tempo suficiente para chamar ninguém de família. Ao ver Caramelo na praça, sentiu algo que nunca tinha sentido: segurança. Como se finalmente tivesse encontrado o lugar certo. Os dois começaram a desenvolver um tipo de comunicação própria. Caramelo latia e o filhote respondia com orelhas baixas ou rabo abanando. Corriam juntos, dividiam espaço para dormir, e até mesmo um velho osso enterrado atrás da igreja. Mas a tranquilidade não duraria para sempre. Na última semana da primavera, uma veterinária voluntária chegou à vila com um programa de identificação por microchip. Vários moradores levaram seus cães e gatos para exames, e Dona Silvia, preocupada com o bem-estar do filhote, decidiu levá-lo também. Foi nesse exame que encontraram um microchip antigo, instalado ainda nos primeiros meses de vida. As informações estavam incompletas, mas traziam uma sigla que deixava claro: aquele filhote havia passado por um abrigo da região. Dona Silvia voltou para casa mais pensativa do que nunca. Começou a remexer em suas caixas antigas, procurando registros, bilhetes, qualquer coisa que pudesse cruzar aquela informação. Enquanto isso, Caramelo sentia que algo estava prestes a mudar. O comportamento de Dona Silvia, o falatório dos moradores, o olhar triste do filhote, tudo parecia anunciar uma tempestade invisível. E ele estava certo. Ao fim do dia, a praça estava vazia novamente. Caramelo caminhou sozinho até o coreto, olhou ao redor e percebeu: o filhote não estava mais por perto. Sentou-se ali, imóvel, com os olhos fixos na rua silenciosa, sentindo que talvez estivesse prestes a perder algo que nem sabia que queria tanto. O entardecer na vila trazia consigo um silêncio quase cerimonial. Os sinos da igreja haviam tocado às 6 em ponto, como sempre. O som ecoava pelas ruelas de paralelepípedo, ricocheteando nas paredes caiadas e nas janelas de madeira ainda abertas. Mas, naquela noite, faltava algo. Caramelo não se movia do coreto. Desde que o filhote desaparecera horas antes, ele havia entrado em um estado de quietude desconcertante. Não comeu, não brincou, não aceitou os petiscos das crianças nem o pedaço de pão com manteiga que Dona Irene sempre trazia àquela hora. Apenas olhava para a rua como quem espera alguém voltar do passado. Em outra parte da vila, Dona Silvia revirava suas caixas. Seu pequeno quintal abrigava gatos, galinhas e 2 cachorros já idosos. Lá dentro, a mesa da cozinha estava tomada por papéis envelhecidos, fotografias desbotadas, anotações em cadernos de capa dura. Ela procurava por uma pista, algo que ligasse o filhote à história de Caramelo. Naquele dia, ao encontrar o microchip, a lembrança lhe voltará com força. E agora, queria ter certeza. Em meio à papelada, encontrou um caderno de capa vermelha, com o nome Campanha Municipal de Proteção Animal, 2017 rabiscado à mão. As folhas estavam amareladas e cheiravam a mofo. Ao folheá-lo, se deparou com a foto de uma cadela pitbull com olhos doces e corpo esguio. No canto da página, a anotação: resgatada prenhe, pariu 6 filhotes. Caramelo, cão de rua, assumiu o papel de guardião da ninhada. A cadela faleceu dias depois. Dona Silvia levou a mão à boca, emocionada.
A lembrança agora era nítida. A mãe dos filhotes havia morrido após o parto. Os filhotes foram realocados, mas por um breve período, enquanto se organizava o destino de cada um, foi Caramelo quem os aqueceu durante as noites frias, quem latia para afastar curiosos e animais maiores, quem vigiava cada passo daquelas criaturinhas. Ela lembrou-se do olhar de Caramelo quando os tiraram dele. Era um olhar de perda, de ausência. Um olhar que ela vira apenas mais uma vez, naquela manhã, quando Caramelo olhou para o filhote pela primeira vez no coreto. Voltou à página e procurou pelos nomes dos filhotes. Apenas 2 haviam sido registrados, Trovão e Luma. O restante foi adotado antes do registro completo. Mas havia uma foto. Nela, 5 filhotes juntos. Um deles era inconfundível. Era o Pituzinho que agora vivia grudado em Caramelo. Dona Sílvia respirou fundo. Agora sabia. Não era pai e filho. Era mais que isso. Era o reencontro entre quem criou e quem foi criado, mesmo que por pouco tempo. O filhote não carregava o sangue de Caramelo, mas carregava a memória do calor, da proteção, da segurança que só ele podia dar. Por isso havia se deitado à sua frente. Por isso o seguia. Por isso o reconheceu. Com o caderno em mãos, ela foi até a casa da Dona Irene. Enquanto isso, o Pituzinho, sem nome e sem rumo, estava escondido debaixo do banco do ponto de ônibus, encolhido. Não havia ido embora por vontade. Mais cedo, alguns cães mais velhos da vila, incomodados com sua presença, o haviam acuado. Sem saber o que fazer, correu até o único lugar onde havia sombra e segurança, o ponto de ônibus. Mas agora estava escuro, frio e solitário. Ele tremia, não de frio, mas de medo. Medo de ter feito algo errado, de ter perdido o lugar que sentia ser seu. Ele não sabia se podia voltar. Não sabia se Caramelo queria por perto. Não entendia por que aquele sentimento bom agora doía tanto. Na praça, Caramelo ainda estava ali. Não dormia. Apenas esperava. Quando Dona Irene se aproximou, com o caderno nas mãos e lágrimas nos olhos, ele apenas virou a cabeça devagar. Ela se sentou ao seu lado, abriu o caderno e deixou que ele visse a foto. Passou a mão sobre seu pelo grosso e disse baixinho, como se contasse um segredo. Você cuidou dele quando ele era só um fiapinho de vida. Você o protegeu, mesmo sem saber que estava criando um laço eterno. Ele te reconheceu. É por isso que te procurou. Você é tudo que ele teve como pai. Caramelo olhou para a foto com atenção. Algo em sua expressão mudou. Um leve abanar de rabo, uma pequena contração nos olhos. Ele se levantou de súbito e começou a farejar o chão, andando em círculos pequenos. Como se estivesse tentando decifrar um mapa invisível. Foi quando um sopro de vento trouxe consigo um cheiro familiar. Caramelo parou, farejou o ar e correu. Rápido, certeiro. Virou à direita na Rua das Laranjeiras, atravessou o beco atrás da quitanda do seu Zeca e seguiu até o ponto de ônibus. Ali, debaixo do banco, estava o filhote, ainda encolhido. Caramelo se aproximou devagar, sem pressa. O filhote levantou a cabeça, confuso. Quando viu quem era, soltou um gemido baixo, aliviado. Caramelo então fez algo que nunca havia feito com outro cão na vila. Lambeu a cabeça do pequeno com delicadeza. Naquele gesto estava tudo o que precisava ser dito. Não importa quanto tempo havia passado. Não importava que não fossem da mesma linhagem. O vínculo entre os dois era mais forte que o sangue. Era memória. Era afeto. Era amor. No dia seguinte, a vila acordou com uma notícia que correu de boca em boca. Caramelo e o Pituzinho estavam oficialmente juntos. Dona Sílvia, com a ajuda da prefeitura e da escola local, começou um projeto chamado Amigo de Rua, incentivando o cuidado comunitário com cães como Caramelo. O Pituzinho ganhou o nome, Luz, escolhido pelas crianças da escola, por representar o brilho que ele trouxe de volta ao olhar do velho Caramelo. Com o tempo, Caramelo voltou a brincar, a correr, até aceitar carinho mais constante. Luz crescia rápido, forte e destemido, mas nunca se afastava muito de seu protetor. Era comum vê-los juntos no coreto, no portão da escola, e até na procissão da festa de São Francisco, onde foram homenageados como símbolos do amor sem dono. Dona Sílvia guardou o caderno de volta em sua estante, agora com novas fotos coladas ali. Numa delas, Caramelo e Luz dividiam um prato de comida. Em outra, dormiam juntos em frente à igreja, cercados de flores e fitas da celebração. Na vila,
Todos passaram a olhar para os cães com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de respeito. Afinal, como dizia o novo letreiro no coreto, família é quem cuida. Amor é quem fica. O verão chegou com força na pequena vila. O calor fazia o chão de paralelepípedo esquentar cedo e os moradores começavam o dia mais cedo para evitar o sol forte das tardes. O coreto na praça se tornava refúgio para muitos, mas especialmente para dois que agora se tornaram inseparáveis, Caramelo e Luz. Desde que a história do reencontro dos dois se espalhou, os moradores passaram a ver a dupla com olhos diferentes. Não eram apenas um cachorro de rua e um filhote perdido. Eram símbolo de um afeto construído na ausência, de uma relação tão improvável quanto verdadeira. Onde quer que fossem, arrancavam sorrisos, comentários e carinhos. O projeto Amigo de Rua, idealizado por Dona Silvia e abraçado com entusiasmo pela comunidade, ganhou força. Cartazes foram pendurados em postes e comércios locais, incentivando a adoção compartilhada e a responsabilidade coletiva com os animais da vila. Várias casas passaram a deixar potes de água fresca nas calçadas e até almofadas improvisadas sob as sombras. Mas o calor trouxe mais do que dias preguiçosos e banhos de mangueira. Com o mês de janeiro, veio também a preparação para a festa de São Francisco, celebrada no final do verão com uma programação especial. E, como novidade daquele ano, a comissão organizadora decidiu realizar o primeiro concurso dos cães da vila. A ideia era simples. Cada morador podia inscrever um cachorro para participar de desafios de obediência, brincadeiras e até um desfile de fantasias. Era uma forma de reunir a comunidade, celebrar o vínculo com os animais e arrecadar fundos para ampliar o projeto Amigo de Rua. Luz foi inscrito por um grupo de crianças da escola. Elas desenharam um cartaz com tinta guache colorida, onde escreveram Luz, o filhote mais iluminado da vila. Já Caramelo, para surpresa de todos, foi inscrito por Dona Irene. Apesar de nunca ter adotado formalmente Caramelo, ela sempre teve um carinho especial por ele. Era quem colocava comida todas as manhãs na escada da padaria. Foi quem levou o filhote ao abrigo anos atrás. E, agora, queria ver os dois reconhecidos por aquilo que eram, uma dupla com laço de alma. Caramelo, por sua vez, não parecia animado com a ideia. Quando viu Dona Irene pendurar no seu pescoço uma faixa com seu nome pintado em azul, resmungou e deitou no chão como quem já estava cansado antes mesmo de começar. Mas Luz pulava ao redor, latia de empolgação, e aquilo fez levantar e aceitar o desafio. Pela primeira vez, participariam de algo juntos. Não como dois cães errantes, mas como representantes da vila. A preparação foi motivo de festa. Crianças ensaiavam com Luz no pátio da escola, treinando comandos simples, pulos e até pequenas coreografias. Já Caramelo seguia seu ritmo. Não fazia nada que não quisesse, mas aos poucos, foi se deixando envolver pela brincadeira. Dona Silvia observava tudo com atenção. Sabia que, para Caramelo, cada passo em direção a uma nova forma de convivência era também um risco. Ele vinha de um histórico de rejeições. Confiar não era algo natural. Mas com Luz ao lado, parecia se permitir abrir o coração. Cada vez mais, aceitava o carinho das crianças, os cuidados dos adultos, até as visitas do veterinário, que vinha semanalmente verificar os cães da praça. Chegado o dia do concurso, a praça foi transformada. Barracas com comidas típicas e artesanato local tomaram o espaço ao redor do coreto. O palco foi montado com uma passarela improvisada de madeira e panos coloridos. Um pequeno portão marcava o início da pista de desfile e caixas de som tocavam forró e marchinhas antigas. Os juízes seriam três: o veterinário novo da vila, Dona Silvia e o próprio padre, que ria dizendo que Deus também amava os bichinhos e que não havia pecado em dar nota para a fantasia mais engraçada. Caramelo e Luz foram os penúltimos a entrar. Antes deles, um poodle com roupa de bailarina arrancou aplausos, e um vira-lata chamado Zulu, vestido de cangaceiro, arrancou gargalhadas. Mas quando os dois entraram na passarela, o som da música baixou, e a praça inteira parou para assistir. Luz vinha com um lenço branco no pescoço, andando com o peito estufado e a língua para fora. Caramelo, mais contido, trazia uma faixa onde se lia Família se escolhe. Juntos, andaram lado a lado, parando no centro da passarela. Luz pulou ao redor de Caramelo, e o velho vira-lata se sentou com a calma de quem já viu muita coisa, mas nunca aquilo. O público aplaudiu de pé. Crianças choravam, adultos sorriram emocionados, e até o padre enxugou os olhos disfarçadamente. Na segunda parte do concurso,
há de habilidades. Luz brilhou. Sentou quando mandaram, deu a pata, pulou por cima de um obstáculo e até carregou uma flor até uma senhora da plateia. Já Caramelo, quando chamado para fazer algo, simplesmente deitou e bocejou. As crianças riram, e o veterinário, entre risos, deu nota máxima pela autenticidade. Ao final da tarde, quando o sol já se escondia atrás dos telhados e os sinos anunciavam o fim da programação, veio o momento mais esperado, o anúncio dos vencedores. Em terceiro lugar, ficou o poodle de bailarina. Em segundo, o cangaceiro Zulu. E em primeiro, por decisão unânime e aclamação popular, Caramelo e Luz. Dona Silvia subiu ao palco para entregar os prêmios. Um troféu de madeira em forma de osso, uma cesta cheia de petiscos e, principalmente, uma coleira simbólica com 2 medalhas gravadas com os nomes dos dois. Quando Dona Silvia entregou a coleira a Caramelo, ele a cheirou, olhou para a Luz e deu uma lambida no focinho do filhote. A praça inteira aplaudiu de novo. Ali não havia competição. Havia reconhecimento. Havia gratidão. Havia, acima de tudo, pertencimento. Depois da premiação, os moradores se reuniram em volta do coreto para um pequeno show com músicos locais. As luzes de festão iluminavam o ambiente e o cheiro de milho cozido, pamonha e pastel se misturava no ar quente da noite. Caramelo e Luz ficaram sentados perto da escada do coreto. Compartilhavam um prato com pedaços de frango cozido, dados pelas senhoras da igreja. Estavam cansados, mas satisfeitos. Dona Irene se aproximou, sentou ao lado deles e passou a mão nas costas de Caramelo. Você sempre foi nosso, sabia? Mesmo quando parecia que era de ninguém, você já era parte de tudo isso aqui. Caramelo apoiou a cabeça em sua perna. Luz deitou-se junto, encostando o corpo ao dele. Era como se dissessem, em silêncio, que estavam exatamente onde deveriam estar. Naquele verão, algo mudou definitivamente na vila. Não era apenas sobre cães de rua. Era sobre afeto, sobre pertencimento, sobre dar valor ao que muitas vezes se ignora. Caramelo, o cachorro que por anos foi apenas o caramelo da praça, agora era símbolo de uma história maior. E Luz, o filhote que surgiu do nada, era a lembrança viva de que às vezes o passado retorna para consertar aquilo que ficou incompleto. A noite caiu e os sinos soaram mais uma vez. A vila estava em festa. Mas, para Caramelo e Luz, a maior celebração era estarem juntos. Não como vencedores de um concurso, mas como 2 corações que, por alguma razão, se reconheceram no meio do mundo e decidiram não se largar mais. Depois da emoção do concurso, a rotina da vila voltou ao seu ritmo habitual, mas nada era exatamente como antes. Caramelo e Luz, agora conhecidos como a dupla mais querida da região, passaram a ser ainda mais observados, fotografados e mimados por todos. Não havia criança que não o chamasse pelo nome, nem adulto que não soubesse onde eles costumavam dormir. Mas essa visibilidade trouxe também uma nova preocupação: o futuro dos dois. Dona Silvia, ao final do evento, reuniu-se com Dona Irene, o veterinário voluntário e o grupo de apoio do projeto Amigo de Rua. Ela sabia que, por mais que a vila cuidasse da dupla, o tempo não perdoaria para sempre. Caramelo já dava sinais de cansaço. Tinha dias em que evitava andar muito, preferia ficar deitado sob a sombra do coreto e já não corria como antes. Luz crescia rápido, com energia de sobra, e mesmo fiel a Caramelo, precisava de espaço para se desenvolver, brincar e ter estímulos constantes. Foi numa dessas conversas que surgiu a proposta: construir uma casinha para os dois em um terreno nos fundos da escola. Seria uma pequena estrutura de madeira, com telhado de cerâmica, colchão, potes de água e comida, e um cercadinho seguro, onde pudessem descansar e brincar livremente. A ideia animou todos. A escola abraçou a causa imediatamente. As crianças começaram a desenhar projetos de como seria a casinha, sugerindo nomes para o espaço, como o Cantinho do Caramelo ou Refúgio dos Dois Corações. Professores usaram a iniciativa para ensinar sobre responsabilidade, empatia e cuidado com os animais. Um pequeno mutirão foi formado e, em menos de 2 semanas, o espaço estava pronto. No dia da entrega, toda a vila foi convidada. Havia bolo de fubá, refrigerante de groselha, pipoca e música ao vivo tocada pelos alunos da escola com seus instrumentos desafinados, mas cheios de alegria. A casinha foi batizada oficialmente de Casa Luz de Caramelo. Quando abriram o portão para que os dois conhecessem o novo lar, Luz correu na frente, pulando e farejando tudo.
Caramelo entrou devagar, olhou para cada canto, cheirou o colchão com desconfiança e, por fim, se deitou no centro do tapete como se dissesse: agora sim. Era uma conquista simbólica, mas de valor imenso. Um cachorro que havia sido abandonado e criado pelas ruas, agora tinha um lar fixo construído pelo esforço coletivo. E não estava sozinho. Tinha ao seu lado alguém que ele havia ajudado a criar, perdido e reencontrado. Alguém que o via como mais que um protetor. Via-o como uma referência de amor. Nos dias que seguiram, a rotina dos dois mudou um pouco. Dormiam na casinha, mas continuavam circulando pela vila durante o dia. Visitavam a padaria de Dona Irene, onde ganhavam sempre uma ponta de pão. Passavam pela praça, onde as crianças corriam atrás de Luz e jogavam bolinhas para ele buscar. E, ao final da tarde, retornavam juntos para o terreno da escola. Mas nem tudo eram flores. Havia quem não aprovasse a ideia. Um pequeno grupo de moradores, incomodado com a atenção dada aos cães, começou a questionar os gastos e o envolvimento da escola no projeto. Argumentavam que havia crianças precisando de material escolar, que a vila tinha problemas mais urgentes do que construir casa para cachorro. As críticas chegaram até a diretora da escola, que se viu pressionada a justificar a ação. Em uma reunião aberta, Dona Silvia foi chamada a se pronunciar. Levou consigo fotos, relatos e o caderno onde registrava todas as ações do amigo de rua. Com voz firme e emocionada, ela explicou que a presença de Caramelo e Luz ia além do afeto. Falou sobre os benefícios terapêuticos da convivência com os animais, sobre o impacto positivo que eles tinham na autoestima das crianças, especialmente aquelas que enfrentavam situações difíceis em casa. Falou também da importância de ensinar cuidado e responsabilidade desde cedo. Cuidar de um animal, dizia ela, era uma forma de aprender a cuidar do outro, de si e do mundo. Ao final da fala, um silêncio pairou na sala. Foi então que uma menina levantou a mão. Era Mariana, aluna do 4º ano. Ela disse com voz baixa que, desde que Caramelo e Luz passaram a dormir na escola, ela não sentia mais tanto medo de voltar para casa, porque sabia que os dois estariam lá. A frase simples desarmou todos. As críticas cessaram e o projeto ganhou mais força ainda. O prefeito da cidade, que acompanhava os relatos, prometeu apoio oficial ao amigo de rua e se comprometeu a incluir uma verba específica no próximo orçamento municipal. Com a estabilidade conquistada, Dona Silvia decidiu dar um novo passo. Começou a organizar visitas mensais de crianças ao abrigo regional para incentivar a adoção responsável. E Caramelo e Luz tornaram-se embaixadores dessa campanha. Em uma dessas visitas, Luz conheceu um filhote assustado, encolhido num canto do canil. O pequeno não se deixava tocar por ninguém. Mas, ao ver Luz, levantou a cabeça, deu um passo tímido e encostou o focinho no dele. Caramelo, que acompanhava à distância, viu a cena e reconheceu de imediato o que aquilo significava. Assim como ele reconhecera Luz, agora era Luz quem reconhecia outro pequeno precisando de cuidado. Dona Silvia observava tudo com olhos marejados. Havia algo de cíclico ali. Um ciclo de proteção que não se quebrava, apenas se passava adiante. O filhote foi adotado por uma família da vila, mas passou os primeiros dias morando com Caramelo e Luz na casinha da escola até se sentir seguro o suficiente para ir para o novo lar. A transição foi feita com cuidado, afeto e visitas constantes da dupla. Caramelo, mesmo com a idade avançando, parecia rejuvenescido. Caminhava com mais ânimo, aceitava mais brincadeiras e até se deixava abraçar por desconhecidos. Mas havia dias em que preferia o silêncio. Nessas tardes, ficava deitado no fundo do terreno da escola, sob a sombra de uma mangueira, observando Luz correr de um lado para o outro. Era um olhar de quem sabia que a vida tinha sido dura, mas também generosa. Ele, que não esperava nada do mundo, agora tinha mais do que jamais sonhou. Um lar, um amigo, um propósito. Em uma tarde de domingo, durante a feira da primavera da vila, Caramelo e Luz foram homenageados pela comunidade. Receberam uma medalha simbólica com os dizeres: por ensinar a vila a amar sem exigir nada em troca. No palco montado na praça, Caramelo foi carregado pelas crianças até o centro. Luz subiu sozinho, latindo e pulando ao redor, arrancando risos da plateia. Quando a medalha foi colocada no pescoço de Caramelo, ele olhou para Luz, deitou ao lado dele e fechou os olhos. Era como se dissesse, sem palavras, que agora sim, estava tudo completo. A manhã amanheceu com um céu limpo, azul profundo, típico dos meses mais secos da região. O som das cigarras já começava a preencher o ar,
sinal de que o sol viria forte naquele dia. A rotina da vila seguia em seu ritmo calmo. As crianças iam para a escola com suas mochilas nas costas, alguns moradores cuidavam das plantas em seus quintais, e no coreto da praça, Luz esperava pacientemente, como sempre fazia, pela chegada de Caramelo. Era ali, naquele ponto específico da praça, que os dois se encontravam todas as manhãs antes de começar o passeio matinal. Mas naquela manhã, Caramelo não apareceu. Luz olhou para todos os lados. Correu até a padaria de Dona Irene, onde costumavam receber um pedaço de pão. Nada. Correu até o portão da escola. Nem sinal. Voltou ao coreto, farejou o chão com insistência e deitou com a cabeça entre as patas, inquieto. Dona Irene foi a primeira a notar que algo estava errado. Era raro o Caramelo faltar ao café da manhã. Mesmo nos dias mais preguiçosos, ele aparecia, nem que fosse só para deitar à sombra. Quando viu Luz sozinho, andando de um lado para o outro, entendeu que havia algo diferente. Ela chamou por ele, fez um carinho rápido na cabeça do filhote e olhou em volta. Perguntou à vizinhança se alguém tinha visto Caramelo. Nenhuma resposta. Então resolveu ir até a escola. Lá, Dona Silvia também notou a ausência. Desde que haviam recebido a casinha nos fundos, Caramelo e Luz dormiam ali, mas sempre saíam cedo para circular pela vila. Aquela manhã, no entanto, Luz acordou sozinho. Ninguém viu quando o outro saiu, nem sabiam se ele havia dormido lá naquela noite. A preocupação cresceu rápido. Logo os alunos estavam mobilizados, os professores atentos e os moradores começavam a circular pelas ruas em busca de pistas. Era como se tivessem perdido um pedaço da vila. Caramelo não era apenas um cachorro. Era presença constante, era símbolo de afeto, era um velho amigo de todos. Luz, inquieto, parecia querer ajudar. Andava de um lado para o outro, farejava o ar, corria em direção a um cheiro e depois voltava. Quando chegou ao pé da colina atrás da igreja, latiu insistentemente. Dona Silvia, que o seguia, olhou para o caminho de terra batida e decidiu confiar no instinto do filhote. Subiram juntos, ela e Luz, enquanto outros moradores começavam a se espalhar pelas áreas mais afastadas. A colina dava vista para a vila toda, e havia um pequeno bosque no topo, um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, usados apenas por alguns. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Idosos que gostavam de caminhar em silêncio. Quando chegaram ao bosque, ouviram um som abafado. Era um latido rouco, fraco, como se viesse de algum lugar escondido. Luz correu, entrando entre as árvores. Dona Silvia tentou acompanhá-lo, chamando por Caramelo. Em poucos segundos, o filhote parou diante de um arbusto espesso. Ali, meio escondido entre galhos e folhas, Caramelo estava deitado. O corpo cansado, o olhar atento, mas sem forças para levantar. Não havia sinal de ferimento ou dor aguda, apenas um cansaço profundo, como se o corpo inteiro tivesse pedido uma pausa. Dona Silvia se abaixou ao lado dele, acariciou sua cabeça e falou baixinho, como se estivesse falando com uma criança. Você assustou todo mundo, sabia? Não faz isso de novo. Caramelo apenas fechou os olhos por um instante, como quem ouve e entende. Com a ajuda de 2 moradores que chegaram logo depois, trouxeram uma pequena maca improvisada e carregaram Caramelo de volta para a vila. O veterinário foi chamado, examinou o cão com cuidado e disse que, apesar da idade avançada, não havia nada grave. Apenas exaustão. Caramelo precisava descansar. A notícia de que ele havia sido encontrado se espalhou rápido. As crianças fizeram cartazes de boas-vindas. A escola preparou um pequeno espaço mais reservado, longe do agito, para que ele pudesse se recuperar em paz. Luz, por sua vez, não saía do lado dele. Aquele episódio serviu como um lembrete. Caramelo estava envelhecendo. Sua força já não era a mesma, seus passos mais lentos, o corpo mais frágil. Mas seu espírito, esse ainda brilhava forte. Na semana seguinte, Dona Silvia teve uma ideia. Reuniu os professores, pais de alunos e voluntários do projeto Amigo de Rua para conversar sobre o futuro. E propôs uma nova missão: construir um pequeno espaço de convivência para cães idosos e filhotes em transição para adoção. Seria um jardim com sombra, fontes de água, caminhas, brinquedos e espaço para visitas escolares.
Um lugar onde os cães como Caramelo pudessem viver com dignidade e afeto, cercados de cuidado, e onde filhotes como Luz pudessem aprender a confiar no mundo antes de seguir para um lar definitivo. A proposta foi recebida com entusiasmo. Em pouco tempo, a comunidade se organizou para arrecadar fundos, conseguir materiais e convocar voluntários. As crianças da escola batizaram o projeto de Jardim do Coração. Durante as obras, Caramelo foi tratado como hóspede de honra. Recebia visitas diárias dos alunos, era fotografado por turistas que chegavam à vila para conhecer sua história, e até teve sua imagem pintada no mural no muro da escola. Luz estava sempre por perto, atento a cada passo, como se já entendesse seu novo papel de protetor. Uma tarde, enquanto observava os operários montarem os brinquedos no jardim, Dona Silvia se sentou ao lado de Caramelo e falou com a voz embargada. Você sabe que tudo isso começou por sua causa, não sabe? Você ensinou essa vila inteira a cuidar, a amar sem pedir nada, a doar o tempo, o carinho, a presença. Você não é só um cachorro de rua. Você é a alma dessa vila. Caramelo virou o rosto devagar e encostou o focinho em sua mão. Era o jeito dele de dizer que entendia. Com o passar das semanas, o Jardim do Coração foi ganhando forma. Luz, agora maior, servia como anfitrião do espaço. Corria com os filhotes, dividia brinquedos, cuidava de cães mais velhos com a mesma delicadeza que um dia recebeu de Caramelo. O velho companheiro agora passava mais tempo deitado, mas sempre sob o sol da manhã, assistindo tudo com olhos calmos. Via o mundo se transformando ao seu redor. Sabia que havia deixado algo para trás. Algo bom. O dia da inauguração foi marcado por uma cerimônia simples, mas carregada de emoção. O jardim foi aberto oficialmente com a presença do prefeito, da comunidade, das crianças e, claro, de Caramelo e Luz. Uma placa foi colocada na entrada com os dizeres: a quem nos ensinou que o amor verdadeiro não precisa de palavras. Obrigado, Caramelo. Naquela noite, Caramelo dormiu mais cedo. Luz deitou-se ao seu lado, como sempre. Mas, pela primeira vez, os dois estavam dentro de algo maior que eles mesmos. Um espaço feito com o propósito de cuidar. Um espaço que não existiria se não fosse o olhar doce de um cachorro de rua e o coração aberto de uma vila inteira. O outono chegou com sua brisa amena, trazendo um alívio bem-vindo após o calor intenso do verão. As folhas das poucas árvores maiores da vila começavam a cair e formavam tapetes dourados nos cantos da praça, nas calçadas e ao redor do Jardim do Coração. O clima mais fresco deixava os dias mais convidativos, e a vila parecia ainda mais viva. Foi durante uma dessas manhãs agradáveis que Dona Silvia teve uma nova ideia. Ela andava pelo jardim com sua caderneta na mão, observando o comportamento dos cães, anotando detalhes para ajustar os cuidados. Parou diante de Caramelo, que estava deitado na sombra de um banco de madeira, e suspirou. Ele a olhou com o mesmo olhar sábio de sempre, e foi como se, mais uma vez, a resposta estivesse ali, naquele silêncio confortável. No dia seguinte, ela chamou os moradores, professores e alunos da escola para uma reunião. Propôs que a vila criasse o Festival das Lembranças, uma celebração anual para homenagear os vínculos entre os moradores e os animais da comunidade. Não seria apenas uma festa com barracas e música, mas um evento para relembrar histórias, contar causos, registrar memórias e eternizar o papel dos animais na história daquela vila. A ideia animou todos. Muitos tinham lembranças de animais que haviam feito parte da infância, da vida adulta, da velhice. Animais que ajudaram a superar perdas, que ofereceram companhia nos momentos mais solitários, que viraram parte da família. E ninguém representava melhor esse vínculo do que Caramelo. Os preparativos começaram imediatamente. As crianças da escola recolheram depoimentos dos moradores mais antigos, desenharam painéis contando as histórias dos cachorros mais famosos da vila e organizaram apresentações teatrais inspiradas em suas experiências com os animais. Haveria também uma exposição de fotos, uma linha do tempo com a trajetória do projeto Amigo de Rua e a exibição de vídeos curtos feitos pelos próprios alunos. Na praça central, os artesãos preparavam barracas para vender lembrancinhas feitas à mão. Havia imãs com o rosto de Caramelo, chaveiros com o nome Luz, e até bonequinhos de tecido representando a dupla. Os panos coloridos voltaram a enfeitar o coreto, e os músicos locais começaram a ensaiar as músicas que seriam tocadas na noite principal. Enquanto tudo era organizado, Caramelo observava. Do seu canto no jardim, recebia visitas diárias das crianças,
dos voluntários e até de turistas que ouviam falar dele por meio das redes sociais e decidiam conhecer pessoalmente o cão mais famoso da vila. Ele se deixava fotografar, recebia carinhos, mas mantinha seu jeito tranquilo, sem alarde, como quem sabe que tudo aquilo é bonito, mas não essencial. O que importava para ele ainda era simples: o sol da manhã, o cheiro da terra, a companhia de Luz. Luz, por sua vez, estava cada vez mais ativo. Participava dos ensaios das crianças, acompanhava os moradores durante os preparativos e até ajudava a carregar pequenos objetos. Era como se tivesse entendido que agora era ele quem conduzia a história, guiado pelo legado deixado por Caramelo. No dia do Festival das Lembranças, a vila inteira se vestiu de festa. As ruas foram fechadas para o trânsito, e dezenas de banquinhas enfileiradas vendiam comidas típicas como bolo de milho, pamonha, canjica e pastel frito na hora. O cheiro se misturava ao das flores recém-colhidas usadas na decoração das mesas. O evento começou com uma caminhada simbólica dos cães da vila, cada um acompanhado de seu tutor ou de voluntários do projeto. Luz veio à frente, com um lenço azul claro no pescoço. Atrás, outros cães, incluindo alguns que haviam sido adotados nos últimos meses. Era uma cena emocionante, que mostrava a transformação da comunidade. Caramelo foi levado em uma pequena carroça adaptada, acolchoada e decorada com flores. Um grupo de crianças a puxava devagar, como se estivessem carregando um rei. Ele permaneceu deitado, sereno, observando tudo ao redor com olhos brilhantes. Os aplausos surgiram espontaneamente. Muitos choraram. Na parte da tarde, houve as apresentações no coreto. As crianças encenaram a história de Caramelo e Luz, desde o momento em que o filhote foi encontrado e entregue ao abrigo até o reencontro anos depois. Usaram fantasias simples, feitas de papelão e tecido, mas encenaram com tanta emoção que, por um momento, todos pareciam reviver cada capítulo da história. Dona Irene foi chamada ao palco para contar sua versão dos fatos. A voz embargada, os olhos úmidos. Falou sobre o dia em que encontrou Luz sozinho na rua, sobre como levou ao abrigo e ficou anos se perguntando se fez o certo. Disse que nunca pensou que os dois fossem se reencontrar um dia, mas que agora, vendo quanto aquilo tinha mudado a vila, sentia que havia algo maior guiando tudo. O ponto alto do festival foi a inauguração do Muro das Memórias. Um mural pintado por artistas locais, com o rosto de diversos animais que passaram pela vila e deixaram sua marca. No centro, uma imagem imponente de Caramelo e Luz, lado a lado, com a frase: "O amor se encontra, mesmo quando o tempo se perde." Caramelo foi levado até o mural e, num gesto espontâneo, uma das crianças pegou sua pata e carimbou com tinta no canto inferior da pintura. A marca da pata ficou ali, como uma assinatura. Um registro eterno de sua presença. A noite caiu, e as luzes penduradas nas árvores e nos postes começaram a brilhar. O coreto foi transformado em palco e uma banda local começou a tocar músicas antigas, que todos sabiam de cor. Era um clima de nostalgia alegre, uma mistura de saudade e celebração. Caramelo, já de volta ao jardim, estava deitado em sua caminha sob a mangueira. Dona Silvia sentou-se ao lado dele, enquanto Luz brincava com as crianças sob as luzes coloridas. O som da música chegava abafado, misturado com o riso das pessoas, o latido dos cães, o sussurro do vento entre as folhas. "Você sabe que fez tudo isso acontecer, não sabe?" disse ela, passando a mão em sua cabeça. "Cada história, cada abraço, cada mudança. Você mostrou que mesmo alguém que começou sozinho pode ser o começo de algo enorme. E bonito." Caramelo não respondeu. Apenas fechou os olhos, sereno, como sempre fazia quando tudo estava em paz. Naquela noite, quando o festival terminou e as luzes foram apagadas, muitos ainda ficaram pela praça, conversando, lembrando, rindo. Alguns dormiram em barracas improvisadas. E mesmo no silêncio da madrugada, havia um sentimento coletivo pulsando no ar, o de pertencimento. O Festival das Lembranças se tornaria tradição. Mas aquele primeiro, marcado por emoção, sorrisos e reencontros, jamais seria esquecido. E no coração de tudo isso, estava Caramelo. Um cão comum aos olhos de muitos, mas essencial para aqueles que aprenderam, com ele, que o amor mais profundo às vezes vem de onde menos se espera. O festival havia deixado um rastro de alegria e nostalgia pela vila. Durante dias, os moradores comentavam os momentos mais emocionantes, repetiam frases ditas no palco, admiravam as fotos compartilhadas nas redes sociais. O nome de Caramelo estava por toda parte, mas agora,
cada vez mais, também se falava de Luz. O pequeno Pituzinho já não era apenas o filhote que Caramelo salvara e criará como filho. Ele havia crescido. Seu porte agora chamava atenção por si só, mas o que mais impressionava era o comportamento. Um cão de força física intensa, mas de coração doce, paciente e protetor. Um reflexo fiel de quem o guiara. Nas semanas seguintes ao festival, Luz começou a mostrar sinais de que estava pronto para assumir mais responsabilidades. Ele deixava de brincar para acompanhar visitantes pelo Jardim do Coração, seguia os novos cães recém-chegados como se estivesse ali para acolhê-los, e até ajudava nas atividades com as crianças. Era como se estivesse encontrando seu lugar no mundo, não mais como coadjuvante da história de Caramelo, mas como protagonista da sua própria jornada. Dona Silvia, sempre atenta, percebeu a mudança. Certa manhã, sentou-se com o grupo do amigo de rua e propôs algo ousado. Luz passaria a acompanhar visitas escolares a outras cidades da região como representante do projeto. Seria a forma de espalhar a mensagem da vila, contar a história de Caramelo e inspirar outras comunidades a adotarem programas semelhantes de cuidado com animais de rua. A decisão não foi fácil. Havia receio de como Luz reagiria fora de seu ambiente. Mas o treinamento começou devagar, com caminhadas mais longas, visitas guiadas a bairros próximos, interação com outros cães e crianças. Em todas as situações, Luz mostrou equilíbrio, docilidade e atenção. O primeiro passeio oficial foi para uma escola rural a 15 quilômetros da vila. Luz foi no banco de trás do carro de Dona Silvia, com a cabeça apoiada na janela e os olhos atentos à paisagem. Era sua primeira vez fora da vila desde o reencontro com Caramelo. Apesar do novo, ele parecia seguro, como se confiasse plenamente que estava fazendo certo. Na escola, as crianças o aguardavam ansiosas. Tinham lido sobre ele, pintado desenhos e aprendido a história do projeto. Quando Luz entrou no pátio, usando seu lenço azul, o mesmo do Festival das Lembranças, foi recebido com palmas e risos. Sentou-se no centro da roda, abanou o rabo, deitou-se com calma e deixou que as mãos pequenas tocassem seu corpo sem resistência. Dona Silvia, emocionada, apresentou o projeto. Mostrou fotos, contou histórias e, por fim, falou sobre o papel de Caramelo e Luz em toda a trajetória. A comoção foi imediata. Professores emocionados, alunos encantados e um sentimento de esperança no ar. Ao final, a escola decidiu criar seu próprio espaço de acolhimento para cães abandonados, prometendo se inspirar na vila vizinha. Luz voltava cansado, mas com um olhar ainda mais brilhante. Era como se tivesse compreendido seu novo papel. Ao chegar, correu até a casinha no Jardim do Coração, cheirou Caramelo, deitou ao seu lado e soltou um longo suspiro. Estava em casa. Estava completo. Mas, como tudo na vida, os desafios logo surgiriam. Com a crescente popularidade do projeto, outras vilas e pequenas cidades começaram a buscar apoio, ajuda, orientação. Isso exigia mais estrutura, mais pessoas, mais cães preparados. E, com isso, o tempo de Luz ao lado de Caramelo foi se tornando mais escasso. Caramelo, agora com sinais visíveis de velhice, já não acompanhava mais as crianças. Seu tempo era gasto sob a sombra das árvores, observando de longe o vai e vem dos moradores. Ele sabia que seu ciclo estava se encerrando. Não com tristeza, mas com a serenidade de quem cumpriu seu papel. Certa tarde, Luz chegou de uma visita especialmente longa. Estava animado, pulando, trazendo consigo cheiros de outras escolas, outras mãos, outras histórias. Encontrou Caramelo deitado ao lado da mangueira, como sempre. Aproximou-se, lambeu seu focinho e deitou-se junto. Mas dessa vez, Caramelo não levantou a cabeça. Não precisou. Apenas encostou a pata sobre a de Luz e ali ficaram. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Caramelo, mesmo cansado, levantou-se antes do sol. Andou devagar pelo jardim, contornou a escola, subiu até o mirante da colina onde havia sido encontrado meses antes. Luz o seguiu sem entender muito bem. Chegando ao topo, Caramelo sentou-se. Observou a vila lá embaixo, as ruas, o coreto, a praça, o jardim. O céu clareava com tons de laranja e dourado. Eram daqueles amanheceres que pareciam feitos para lembrar o quanto a vida é bonita. Luz sentou-se ao lado dele, em silêncio. Naquele instante, sem precisar de palavras, entendeu. Caramelo estava passando o bastão. Não porque queria, mas porque era hora. Hora de confiar,
de acreditar que tudo o que ele havia plantado floresceria nas patas do seu companheiro. Nos dias que se seguiram, Luz passou a assumir novas funções no projeto. Acompanhava os tutores, interagia com os cães que apresentavam dificuldade de socialização, ajudava na aproximação com crianças especiais. Era como se tivesse sido moldado para aquilo. Cada gesto, cada olhar, cada movimento refletia os anos vividos ao lado de Caramelo. Mas ele não deixava de voltar ao jardim todas as tardes. Corria, mesmo cansado, para deitar-se ao lado do velho amigo, mesmo que fosse só por alguns minutos. Aquela rotina simples era tudo o que precisava para seguir em frente. Enquanto isso, a vila crescia em reconhecimento. A prefeitura começou a investir em infraestrutura, atrair visitantes, valorizar os espaços públicos. O coreto ganhou nova pintura, a praça foi reformada e a história de Caramelo e Luz virou matéria em jornais regionais. Um pequeno museu comunitário começou a ser planejado, com arquivos, fotos, vídeos e depoimentos sobre o projeto. Os nomes Caramelo e Luz passaram a ser sinônimo de união, cuidado e transformação. Certa noite, durante uma tempestade, a energia da vila caiu. O vento soprava forte e a chuva castigava os telhados de zinco. Muitos moradores ficaram inquietos. Na escola, Luz estava brigado com outros cães no espaço de convivência. Mas sentia algo. Correu para fora, enfrentando a chuva, atravessou a praça, passou pela padaria, chegou até o jardim. Caramelo estava lá, deitado sob a mangueira, como sempre. Luz deitou-se ao seu lado, encharcado. Encostou o focinho em seu pescoço e ficou em silêncio. Ali, entre o som da chuva e o cheiro da terra molhada, estavam os dois. Um que se preparava para o descanso. O outro, pronto para seguir. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se nada tivesse acontecido. Mas na vila, todos pareciam andar mais devagar, falar mais baixo. Não por tristeza, mas por respeito. Por gratidão. Caramelo passou a ficar mais tempo em sua casinha. Os passeios se tornaram raros, os cochilos mais longos. E mesmo assim, nunca deixou de olhar Luz com aquele mesmo brilho nos olhos. Aquele olhar de quem reconhece, mesmo de longe, o próprio reflexo no outro. Naquele mês, Luz foi homenageado pela prefeitura como cão embaixador da esperança. Recebeu uma medalha simbólica e uma coleira personalizada. Mas o que mais o emocionou foi o presente deixado por uma das crianças da escola, um caderno com desenhos de todos os lugares que ele havia visitado. Em cada página, uma frase diferente. E na última, uma frase simples: "Você é feito de caramelo." O inverno estava chegando lentamente. As manhãs tornaram-se mais frias, com o orvalho cobrindo os campos e as folhas secas acumulando-se em montes irregulares nas calçadas da vila. A atmosfera era diferente, mais silenciosa e introspectiva. Apesar disso, havia uma sensação de esperança no ar, um sentimento que parecia aquecer o coração de cada morador. O projeto Amigo de Rua continuava a crescer, agora comandado majoritariamente por Luz, que assumirá seu papel com uma serenidade e sabedoria que surpreendiam até os mais experientes. Enquanto isso, Caramelo seguia seu caminho mais tranquilo, descansando e observando, como um guardião silencioso que sabia que sua missão estava quase concluída. Numa manhã especialmente fria, Dona Silvia convidou Luz para uma reunião com os membros do projeto. Eles estavam diante de um desafio novo. A prefeitura havia recebido uma proposta para a construção de um condomínio que poderia transformar a vila drasticamente. Embora o desenvolvimento pudesse trazer melhorias econômicas, também havia o risco de desfigurar o charme e a identidade cultural que todos tanto prezavam. Esse foi o primeiro grande obstáculo desde que o projeto começou. Muitos moradores estavam divididos. Alguns viam no empreendimento a chance de empregos e infraestrutura moderna, enquanto outros temiam perder o que fazia daquela vila um lugar especial. Dona Silvia sentia o peso da responsabilidade. Ela sabia que era importante que o projeto seguisse vivo, mas não a qualquer custo. Propôs que o grupo se envolvesse na discussão, apresentasse alternativas sustentáveis e lutasse para preservar as áreas verdes, os espaços públicos e, claro, os locais que os cães usavam para se socializar. Luz parecia compreender tudo aquilo. Andava inquieto, como se sentisse que seu papel ia além dos cuidados com os animais. Era um mediador, um símbolo da vila, um elo entre o passado e o futuro. Nos dias que se seguiram, houve muitas reuniões na escola, na prefeitura, na igreja e até no bar da esquina. Moradores debatendo com intensidade, apresentando argumentos,
tentando chegar a um consenso. Luz acompanhava tudo, aparecendo nas reuniões, sentado ao lado de Dona Silvia, como se estivesse prestando apoio. A pressão também criou pequenas divisões. Alguns moradores que antes eram próximos passaram a discordar veementemente sobre o melhor caminho. A vila sentia-se mais tensa, mais frágil. A convivência, até então harmoniosa, parecia ameaçada. Em meio a essa turbulência, Luz começou a dedicar mais tempo aos cães que apresentavam maior ansiedade. Havia alguns que, devido à idade ou à experiência de abandono, estavam mais sensíveis às mudanças no ambiente e ao comportamento alterado dos humanos. Um desses cães era Thor, um boxer idoso que há anos sofria com a perda gradual da visão. Thor e Luz desenvolveram uma ligação especial. Luz ajudava o velho a caminhar, guiava-o nas caminhadas diárias e ficava ao seu lado quando o animal parecia assustado. Era um vínculo simples, mas fundamental para a recuperação da confiança de Thor. Luz também passou a ensinar algumas crianças sobre como cuidar dos cães ansiosos, explicando que o amor e a paciência eram a melhor forma de ajudar. Essa foi uma das subtramas que enriqueceu a história, a transformação do comportamento dos moradores através da conexão emocional com os cães. Enquanto a discussão sobre o condomínio continuava, Dona Silvia e Luz organizaram uma campanha cultural chamada Vila Viva. O objetivo era reforçar a identidade local, promover a arte, a música, a culinária e a história da comunidade. O Festival das Lembranças agora tinha um novo complemento, com atividades que envolviam todos os moradores, criando um senso de pertencimento ainda mais forte. No dia da abertura da campanha, a praça estava cheia. As barracas de comidas típicas de São Paulo, como cuscuz paulista, pastel, caldo de cana e doces caseiros, despertavam os sentidos. O cheiro da canela e do café fresco misturava-se ao ar frio da manhã. No palco improvisado, músicos locais tocavam sambas antigos, enquanto as crianças apresentavam danças tradicionais que aprenderam com seus avós. Luz circulava entre as pessoas, interagindo com os visitantes e recebendo carinho. A praça vibrava, a vila parecia renascer em cada sorriso, em cada olhar de cumplicidade. Mas nem tudo estava resolvido. Naquela mesma semana, um grupo de investidores visitou a vila para apresentar o projeto do condomínio pessoalmente. Eles mostraram maquetes, plantas e prometeram melhorias como escolas, centros de saúde e segurança reforçada. Muitos moradores ficaram impressionados com o que viram, e a tentação cresceu. Foi então que Luz sentiu a urgência de agir. Durante uma caminhada ao entardecer, quando o sol se punha atrás das colinas e pintava o céu de rosa e dourado, ele levou Dona Silvia até um dos pontos mais antigos da vila, uma clareira próxima ao rio, onde crianças e cães brincavam há décadas. Era um lugar mágico, com árvores frondosas, bancos de pedra cobertos de musgo e o som constante da água corrente. Ali, Dona Silvia teve uma ideia. Com o apoio dos moradores, propôs a criação de um parque ecológico, um espaço protegido que serviria de refúgio para os animais, um ponto turístico e um local para as futuras gerações aprenderem sobre convivência com a natureza e os cães. A proposta ganhou força e apoio, principalmente porque tinha como base a preservação do patrimônio natural e cultural. O projeto do condomínio foi ajustado, reduzido e até parcialmente substituído por espaços verdes. Foi uma vitória construída com esforço, diálogo e comprometimento. Luz esteve presente em todas as etapas, mostrando que sua influência ia muito além dos cuidados diários. Era um símbolo vivo da resistência, do amor e da esperança. Com o passar dos meses, a vila voltou a respirar tranquilidade. A campanha Vila Viva ajudou a reforçar a identidade da comunidade, enquanto o parque ecológico começou a ser construído, tornando-se um novo marco. Caramelo, embora já mais frágil, parecia se renovar em sua serenidade. Passava as tardes em sua casinha, ouvindo o som das crianças brincando, o canto dos pássaros, e de vez em quando, o latido alegre de Luz correndo pelo jardim. Em um dia particularmente frio, Dona Silvia levou Caramelo e Luz até o parque recém-inaugurado. Os dois cães caminharam juntos, lentamente, entre as árvores e os caminhos de terra batida. O ar estava limpo, carregado do perfume das folhas secas e da umidade do riacho próximo. Caramelo parou diante de uma árvore antiga, tão grande que parecia tocar o céu. Cheirou o tronco, olhou para a Luz e, pela primeira vez, levantou a cabeça com um brilho nos olhos. Era como se estivesse dizendo que estava satisfeito, que aquele era o futuro que ele sempre desejou. Luz respondeu com um latido suave e deitou-se ao lado do velho amigo. Sabia que o ciclo estava completo,
que a vila estava em boas mãos. Que, acima de tudo, o amor que nasceu entre um cão de rua e um pequeno pitbull tinha se transformado na força que uniu toda uma comunidade. Enquanto o inverno avançava, a vila continuava viva. Com suas histórias, seus cheiros, seus sabores e, principalmente, com seu coração pulsando forte. O outono chegou trazendo mudanças sutis para a vila. As folhas das árvores ganhavam tons dourados e vermelhos, caindo lentamente sobre as calçadas e gramados. O ar carregava um frescor diferente, uma sensação de transformação no ar. Caramelo e Luz sentiam essas mudanças em seus passos e olhares. Era uma nova fase, cheia de possibilidades e desafios. Apesar de toda a evolução que o projeto Amigo de Rua havia conquistado, a vila ainda enfrentava uma barreira importante: a confiança das pessoas que não tinham contato direto com os cães. Alguns moradores ainda viam os animais com receio, medo ou desconfiança. Essa desconfiança afetava o trabalho de Luz e a integração dos cães com a comunidade. Dona Silvia percebeu essa dificuldade e decidiu agir. Propôs uma série de encontros chamados Café com Cão, eventos simples e acolhedores realizados nas casas de moradores que aceitassem abrir suas portas. O objetivo era criar um ambiente tranquilo onde os habitantes pudessem interagir com os cães, ouvir suas histórias e aprender a superar medos antigos. O primeiro encontro aconteceu na casa de Dona Marta, uma senhora reservada que morava sozinha e raramente conversava com os vizinhos. Dona Marta tinha um medo antigo de cães, que vinha de uma infância traumática, e havia evitado participar das atividades da vila. Mas, para surpresa de todos, ela aceitou o convite. Naquela tarde, a sala de Dona Marta foi tomada por um aroma reconfortante de café fresco e bolos caseiros. As cadeiras estavam dispostas em círculo, e no centro, Luz sentava-se calmo, observando cada pessoa com olhos gentis. Aos poucos, os moradores começaram a contar suas experiências com cães, suas dúvidas e medos. Dona Marta, com a voz trêmula, compartilhou sua história. Falou sobre a dor que sentirá na infância e como isso a afastara dos animais por tanto tempo. Mas, quando Luz se aproximou dela, colocou a cabeça sobre seu colo e fez um gesto de confiança. Algo mudou dentro dela. Aquelas horas foram marcantes para todos. A barreira do medo começava a ruir, e o respeito e a empatia ganhavam espaço. Luz parecia entender o significado daquele momento, permanecendo tranquilo e acolhedor. Inspirados pelo sucesso do primeiro encontro, Dona Silvia e Luz organizaram uma série de eventos semelhantes, alcançando moradores de diferentes idades e perfis. Cada café era uma oportunidade de criar laços, de transformar preconceitos em afeto. Enquanto isso, uma subtrama se desenrolava entre os jovens da vila. Muitos deles, inicialmente afastados do projeto, começaram a se envolver através de oficinas de fotografia, nas quais registravam o cotidiano dos cães e da comunidade. Um grupo se destacou ao produzir um pequeno documentário, que acabou sendo exibido na escola e nas redes sociais locais. Essa iniciativa trouxe uma nova geração para o projeto, gerando entusiasmo e renovando o compromisso de todos com a causa. Porém, nem tudo era simples. Havia também aqueles que resistiam às mudanças. Um comerciante local, preocupado com o impacto do projeto em seu negócio, questionava abertamente o valor dos cães na vila. Ele temia que turistas e visitantes fossem afastados por causa dos animais, prejudicando suas vendas. Esse antagonismo gerou conflitos silenciosos, debates calorosos nas reuniões e momentos de tensão na praça. Dona Silvia, sempre paciente, buscava mediar as diferenças, incentivando o diálogo e mostrando os benefícios reais que o projeto trazia para a comunidade. Luz, por sua vez, não podia participar dessas conversas diretamente, mas sua presença era fundamental. Ele era o elo que unia pessoas, a figura que lembrava a todos que o amor e a dedicação podiam superar qualquer obstáculo. Em um dos encontros com o comerciante, Luz fez algo inesperado. Durante a discussão, aproximou-se do homem, sentou-se ao seu lado e apoiou a cabeça no joelho dele. O gesto, simples, gerou um impacto emocional imediato. O comerciante, visivelmente comovido, começou a ver o projeto sob uma nova luz. Essa pequena vitória abriu espaço para um diálogo mais construtivo. Aos poucos, ele começou a apoiar as iniciativas, ajudando a organizar eventos e até oferecendo descontos para os visitantes que chegavam com seus cães. O período também trouxe desafios pessoais para Luz. Embora confiante e dedicado, ele enfrentava um conflito interno, o desejo de ser aceito e amado não apenas como um símbolo, mas como um ser único, com suas próprias necessidades e limitações.
Havia momentos em que se sentia cansado, inseguro, com medo de não corresponder às expectativas. Essas vulnerabilidades foram mostradas de forma sutil, em cenas como quando Luz se afastava para descansar sozinho, ou quando buscava conforto junto a Caramelo, que sempre oferecia um olhar compreensivo e silencioso. Esse equilíbrio entre força e fragilidade tornou Luz ainda mais real e querido pela comunidade. Um dos obstáculos mais significativos do período foi a adaptação de cães mais velhos e debilitados. Muitos tinham dificuldades para interagir, ficavam nervosos em ambientes movimentados ou apresentavam problemas de saúde. A equipe do projeto, liderada por Dona Silvia e com o apoio de Luz, desenvolveu estratégias específicas para atender essas necessidades, incluindo sessões de fisioterapia canina, alimentação especial e passeios mais curtos. Esses cuidados exigiam esforço constante e recursos financeiros, que nem sempre estavam disponíveis. Foi necessário mobilizar a comunidade para a arrecadação de fundos, promovendo bazares, rifas e eventos culturais. Esses momentos também fortaleceram os laços entre os moradores, que passaram a colaborar de forma mais ativa e organizada. No meio de toda essa dinâmica, a vila vivenciou uma das maiores celebrações do ano, a Festa da Colheita. O evento, tradicional na região, ganhou uma nova dimensão com a participação ativa dos cães e do projeto Amigo de Rua. Havia barracas com produtos locais, apresentações folclóricas, comidas típicas e um desfile especial com os cães da vila, que encantaram a todos com sua alegria e disciplina. Luz participou com entusiasmo, vestindo seu lenço azul, e ganhou aplausos calorosos. Caramelo, mais lento, assistiu da sombra, satisfeito com o que via. A festa foi um marco para a vila, consolidando a integração entre pessoas e cães e fortalecendo o sentimento de pertencimento. Apesar das dificuldades, o progresso era visível. A vila caminhava para um futuro melhor, com mais respeito, amor e solidariedade. O sol da manhã banhava a vila com uma luz dourada, iluminando cada cantinho das ruas estreitas e dos jardins floridos. Era um dia especial, o dia da grande celebração que encerraria o ciclo de um ano repleto de conquistas, desafios e transformações. A vila estava viva, pulsante, como nunca antes. Caramelo, agora mais velho e tranquilo, caminhava lentamente ao lado de Luz. Os dois cães eram símbolos daquela comunidade que, graças ao amor, à dedicação e ao trabalho conjunto, havia encontrado um novo caminho. O Parque Ecológico, que antes era apenas um projeto sonhado em uma clareira à beira do rio, estava completo. Áreas verdes cuidadosamente preservadas, trilhas para caminhadas, espaços para os cães brincarem livres e seguros. Crianças corriam, adultos conversavam, e todos pareciam respirar mais aliviados, mais felizes. Dona Silvia, com seu sorriso sereno e olhar firme, coordenava os preparativos para a festa que comemoraria tudo aquilo. Ela sabia que o verdadeiro presente não eram as flores nem as comidas típicas espalhadas pelas barracas, mas a união que crescia entre todos. Desde o início do projeto, muitos obstáculos foram superados. A desconfiança, o medo, o preconceito, o cansaço e as dificuldades financeiras. Mas o mais importante foi o fortalecimento dos laços afetivos, das amizades e do respeito mútuo. Naquela manhã, um evento marcava o ápice dessa jornada, a cerimônia de adoção simbólica dos cães. Várias famílias da vila, que antes hesitavam, agora assumiam o compromisso de cuidar, amar e proteger seus novos amigos de quatro patas. Caramelo, mesmo com sua idade avançada, sentia-se renovado pela energia que emanava daquele momento. Luz, sempre ativo e atento, liderava uma caminhada pelos caminhos do parque, convidando todos a participarem. Em meio ao burburinho de vozes, risadas e latidos, uma surpresa especial foi preparada, um mural onde cada pessoa poderia deixar uma mensagem para os cães, para o projeto, para a vila. As palavras eram simples, mas carregadas de emoção. A gratidão, o carinho e a esperança estavam escritos em cada frase. O comerciante que antes resistia às mudanças, agora sorria com sinceridade, oferecendo um café quente para os visitantes. Ele havia se tornado um dos maiores apoiadores do projeto, reconhecendo que o amor aos animais havia transformado também a si mesmo. Dona Marta, que meses atrás compartilhara sua história de medo, agora acariciava a Luz com ternura, orgulhosa de ter superado suas inseguranças. A fotografia, que antes era apenas uma ferramenta para registrar momentos, havia se tornado um instrumento poderoso de transformação. O documentário produzido pelos jovens da vila estava sendo exibido em uma tela montada na praça, encantando moradores e visitantes. Entre os espectadores,
Caramelo parecia entender o significado daquilo tudo. Ele viu sua própria trajetória refletida nas imagens, sentiu o calor das mãos que o acariciavam, o som dos risos e dos aplausos. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. No palco improvisado, Luz subiu com a ajuda de Dona Silvia. Ele não estava sozinho. Caramelo, com dificuldade, também foi conduzido até lá, acompanhado por crianças que o amavam. Dona Silvia tomou a palavra. Com a voz embargada, contou a história daquele ano, das batalhas diárias, das pequenas vitórias e dos grandes sonhos realizados. Falou sobre a importância do amor, da paciência e do respeito. Quando terminou, Luz latiu suavemente, e Caramelo abanou a cauda com lentidão. O silêncio que seguiu foi preenchido por aplausos emocionados. Em um gesto simbólico, Dona Silvia entregou a Luz e Caramelo uma medalha de reconhecimento, uma forma simples, porém significativa, de homenagear aqueles que haviam sido os verdadeiros heróis da vila. Os dois cães receberam o carinho de todos, suas histórias entrelaçadas à história daquela comunidade. Naquele instante, o coração de Caramelo se encheu de alegria. Ele entendeu que, embora não fosse pai biológico do pequeno Pitbull, seu amor havia sido tão forte e verdadeiro quanto qualquer laço de sangue. Luz, por sua vez, sabia que havia encontrado seu lar, sua família e seu propósito. A festa continuou até o anoitecer, com música, dança e sorrisos compartilhados. As luzes da vila brilhavam como estrelas, refletindo a luz que vinha de dentro de cada um. Caramelo e Luz, lado a lado, descansavam sob a sombra de uma árvore, olhando para o céu estrelado. A vila respirava em paz, unida pelo amor e pela esperança. A jornada havia sido longa, cheia de desafios e emoções, mas o final era o que realmente importava. Um novo começo, onde o amor incondicional entre cães e pessoas transformava vidas. Fim. Você chegou até aqui? Então comente e correr. Curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.